Bem, oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, onde nós vamos começar a falar sobre fundamentos de química aquática e engenharia sanitária e ambiental, hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de caráter mais técnico e nós vamos apresentar o conceito de pH e, apresentando o conceito de pH, eu vou apresentar para vocês uma das equações mais importantes que nós temos nos estudos de química aquática, que é a equação da eletroneutralidade da água. Então é lógico que, de forma que a gente comece a abordar problemas de química aquática, como é que nós podemos estudar a especiação de espécies químicas na fase líquida, como é que nós podemos estudar a sua especiação nas suas diferentes fases, na fase líquida, na fase sólida, na fase gasosa, é lógico que a gente tem que começar desde o princípio, e começando desde o princípio, a gente tem que estudar o nosso universo. Qual que é o nosso universo de análise? O nosso universo de análise é a água. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre características físico-químicas da água, apresentando o conceito de pH. E aí, em cima do conceito de pH, nós vamos apresentar a equação da eletroneutralidade da água. Bom, é importante a gente deixar registrado que a minha formação original, eu sou engenheiro civil. Eu não sou engenheiro químico, eu não sou químico de formação. No entanto, o meu objetivo é trazer a química aquática aplicada a processos de engenharia, a alguns estudos que nós fazemos em águas naturais. Então, o meu linguajar vai ser o linguajar de um engenheiro civil. Evidentemente que vão ter um químico, vamos dizer, de formação pura, pode muitas vezes achar estranho determinados termos que eu esteja utilizando. Mas lembrando, eu não sou químico de formação, não sou engenheiro químico, sou engenheiro civil. Mas eu vou trazer todos esses tópicos, abordar os tópicos de química aquática com aplicações na engenharia sanitária e ambiental. Então pode ser que muitas vezes alguns termos, eles não estejam, os termos não sejam adequados, mas o objetivo é que a gente consiga ter ferramentas onde nós consigamos estudar a especiação de compostos, diferentes compostos químicos na fase líquida. A gente vai começar de forma bem simples. Qual que é o nosso universo de estudo? É evidente que o nosso universo é a água. Ou seja, dado um certo sistema aquático, evidentemente eu vou ter um conjunto de espécies químicas nesse sistema aquático. Eu posso ter, naturalmente, uma e muito mais espécies químicas nesse meu sistema. O meu primeiro objeto de análise é a água. Para isso, vamos admitir o seguinte, eu tenho água pura, somente água pura, nada mais do que água, apenas água. Imagina uma água pura, imagina uma água desmineralizada, uma água deionizada, água pura. Absoluta ausência de cátions e ânions, água pura. O que é importante a gente saber? A água tem características muito significativas. Bom, primeira delas, vamos colocar algumas dessas características e vamos fazer uma pequena análise dessas características, de modo que a gente entenda bem o que é que nós estamos trabalhando. Qual que é a primeira característica da água? Bom, qual que é a sua fórmula molecular? A sua fórmula? H2O. Bom, baseado nisso, ela tem um peso molecular, uma massa molecular. Qual é a massa molecular da água? Ou o peso molecular da água? Bom, ela tem aproximadamente 18,02 gramas por mol. Qual que é a característica importante da água? A água é uma molécula polar. A polaridade da água faz com que ela tenha características super importantes. A água é uma molécula polar. O hidrogênio e o oxigênio estão distribuídos de forma tal que, embora a molécula seja neutra, ela forma um dipolo permanente, porque os elétrons estão arranjados na molécula de forma desigual. Eu tenho mais elétrons nas proximidades do oxigênio, menos elétrons nas proximidades do hidrogênio. É uma molécula polar. A água tem massa específica. A massa específica da água é aproximadamente 1.000 quilos por metro cúbico. Bom, a 20 graus Celsius ela é 998,2 quilos por metro cúbico.
Ou seja, a água tem propriedades físico-químicas. Massa específica, é uma molécula polar, tem uma massa molecular de 18,02 gramas, apresenta um coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, μ, eu vou chamar coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. É uma propriedade física extremamente importante, normalmente nós indicamos pela letra μ, e ela é aproximadamente 1,0 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. A viscosidade dinâmica do fluido, por que ela é muito significativa? Porque nós utilizamos muito em mecânica dos fluidos para cálculos de perda de carga, propriedade importante. Bom, ela tem um coeficiente de viscosidade cinemática. E o coeficiente de viscosidade cinemática do fluido, deixa eu colocar aqui direitinho, coeficiente de viscosidade cinemática do fluido, que por definição, normalmente nós indicamos pela letra μ, ela é μ sobre a massa específica, ela é em torno de 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. A água tem uma temperatura de fusão, tem uma temperatura de ebulição, ou seja, a água apresenta propriedades físico-químicas relevantes. E tem uma pergunta que a gente sempre faz, e a gente sempre se pergunta se a água é um ácido ou se a água é uma base. E por que isso é importante? Lembra que nós comentamos que, como nós estamos estudando, nós estamos começando um estudo de fundamentos de química aquática, então qual que é o nosso objetivo principal? É que a gente consiga determinar as principais reações e transformações que as espécies químicas sofrem na fase líquida. Ou seja, eu quero determinar a especiação de determinadas espécies químicas na fase líquida. Mas essas espécies, elas podem ter, por exemplo, reações, podem sofrer reações ácido-base. Eu posso ter reações de complexação. Eu posso ter reações de precipitação, de solução. Eu posso ter reações de adsorção, ou seja, acúmulo de contaminantes na fase sólida. Eu posso ter reações de transferência gás líquido, reações gás líquido. Ou seja, eu posso ter um enorme conjunto, reações de óxido-redução, importante, estamos esquecendo, reações de óxido-redução, ou seja, eu posso ter um enorme conjunto de reações na fase líquida, e dentre essas reações, uma das mais importantes são as reações ácido-base. Os nossos primeiros vídeos, que nós vamos produzir sobre fundamentos da química aquática, nós vamos nos concentrar muito sobre reações ácido-base. Elas são de grande importância para a gente. E a pergunta que a gente se faz é a seguinte: a água é um ácido ou a água é uma base? É uma pergunta muito relevante porque muitas vezes nós temos dúvidas com relação ao caráter físico-químico da água e especialmente em relação ao seu comportamento. Ele é um ácido ou uma base? E aí a gente precisa lembrar um pouco sobre a definição de ácido e a definição de base. Existem uma série de definições, mas uma definição que nós vamos utilizar inicialmente para tornar o nosso entendimento mais claro é a definição de Arrhenius. O que nós classificamos como um ácido? Todo composto que, de alguma forma, possui a capacidade de liberar por meio íons H+. O que é uma base? Todo composto que, de alguma forma, tem a capacidade de liberar para a fase líquida íons OH-. Essa é a definição clássica de Arrhenius. Então, o que acontece com a água? A água é um ácido ou a água é uma base? E aí a gente começa, vamos lembrar, que a água ela tem comportamento anfótero.
Por que a água tem comportamento anfótero? Porque a água, veja que nós estamos imaginando um sistema onde eu só tenho água e nada mais do que água, e só água. Nós não temos cátions, nós não temos ânions. Mas a água, isoladamente, a água, ela apresenta a capacidade de se dissociar. E no seu processo de dissociação, ela tanto pode liberar para o meio íons H+, como ela pode liberar íons OH-. Esta é uma reação onde a água liberando íons H+, ela se comporta como um ácido. Ela, liberando íons OH-, ela se comporta como uma base. Ou seja, a água tem comportamento anfótero. E essa reação é um equilíbrio químico. E o que me caracteriza todo equilíbrio químico? Uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio eu vou indicar por Kw. Ela pode ser escrita como sendo a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. A gente, de alguma forma, estudou isso no ensino médio. Bom, então como eu escrevi a equação desta forma, quais são os meus produtos? H+, e OH-, e o meu reagente é a água. Só que quando nós trabalhamos com constantes de equilíbrio, toda a concentração molar da água é expressa, soluções concentradas, a água ela está no meio concentrado, ela é igual a 1, porque ela é tratada como fração molar. Então essa constante de equilíbrio, ela é escrita, pode ser escrita, como sendo H+ vezes OH-. E essa constante de equilíbrio, a 25 graus Celsius, ela é igual a 1,008 vezes 10 a menos 14. Isso é válido para a temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, imaginando que nós tenhamos uma amostra pura, água e somente água, na verdade nós não temos só água. Nós temos água, podemos apagar aqui, vamos. Nós temos água, nós temos íons H+, e nós temos íons OH-. Ou seja, o meu universo água agora, ele não é água, ele é água, só que eu tenho além disso H+, e eu tenho OH-. Por quê? Porque a água se dissocia. E como essa constante de equilíbrio ela é muito baixa, a gente entende que a água comporta-se como um ácido fraco, comporta-se como uma base fraca. Vamos lembrar, o que nós temos, qual é a definição de pH? Qual que é o conceito de pH? Deixa eu escrever aqui. Aqui tá bom. O que é pH? pH, por definição, é menos log da concentração de H+. Por que eu exprimo como logarítmico? Primeiro porque, como a água é um ácido fraco, as concentrações de OH+ que nós temos na fase líquida, elas são muito pequenas. Então é muito desagradável você, por exemplo, relatar a concentração de íons H+ como sendo, olha, a concentração de íons H+ na fase líquida é igual a 10 elevado a menos 7,8. É uma concentração muito pequena, não tem sentido. Então, qual é a melhor forma de nós exprimirmos? Eu exprimo como log da concentração. Mas como log da concentração vai dar um número negativo, então, para evitar que seja um número negativo, para fazer com que ele seja positivo, pH é menos log da concentração de H+. Da mesma forma que eu defino pH como log, menos log da concentração molar de H+, eu também posso definir pOH como sendo menos log da concentração de OH-. Não é comum nós falarmos pOH. No entanto, é bom que a gente saiba que se eu quiser, eu posso escrever pOH ou pH. O que é pH? Menos log da concentração molar de H+. O que é pOH? É menos log da concentração de OH-. E olha, qual que é a consequência disso?
Vamos ver, acho que aqui dá para ver, dá para sair. O que que eu sei? Eu sei que a constante de equilíbrio Kw é H mais vezes OH menos. Eu vou tirar o log disso. Eu vou fazer log de Kw vai ser log de H mais log de OH menos. Vou tirar o log. Olha, quanto que é o log de Kw? Vamos admitir 1 vezes 10 a menos 14? Log de Kw quanto vale? Menos 14. O que que é... Bom, podemos fazer... Talvez seja mais fácil entender desta forma. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então isso vai dar menos log de Kw, que vai ser igual a menos log de H+, e menos log de OH-, concentração molar de OH-. Ora, o que que é menos log de H+? É pH. O que que é menos log de OH-? É pOH. Ora, menos log de Kw é igual a 14. Então, por definição, pH mais pOH tem que ser igual a menos log de Kw. Isso significa que a 25 graus Celsius, pH mais pOH tem que ser igual a 14. Essa relação, ela é super importante. Ou seja, o que que nós estamos entendendo? Começando do muito simples. A água comporta-se como um ácido, a água comporta-se como uma base. A água libera para o meio os íons H+, libera para o meio íons OH-. Nós sabemos, portanto, que pH mais pOH tem que ser igual a menos log do Kw e que para 25 graus Celsius isso tem que ser igual a 14. Qual que é um ponto extremamente importante? A gente não pode esquecer. Todas as constantes de equilíbrio, toda e qualquer constante de equilíbrio, ela varia com a temperatura. Então, Kw, ela é função da temperatura. Ela é função da temperatura. E aqui, vamos fazer uma definição. Observa que Kw, a constante de equilíbrio da água, ela é a 25 graus Celsius, 1008 vezes 10 a menos 14. Veja que a grande maioria das constantes de equilíbrio de ácidos fracos, normalmente essas constantes de equilíbrio de ácidos fracos, elas são muito baixas. Então, muitas vezes, é muito chato a gente falar a constante de equilíbrio do ácido é 3,22 vezes 10 a menos 4, 10 elevado a menos 8. É chato nós exprimirmos dessa forma. Eu vou fazer com Kw a mesma coisa que eu fiz com pH. Como é que eu defini pH? Menos log da concentração molar de H+. Eu vou definir pKw como sendo menos log dessa constante de equilíbrio. Isso faz com que esse número seja positivo e maior. Então, por exemplo, como a 25 graus Celsius, essa constante de equilíbrio é 1,008 vezes 10 a menos 14, o log do Kw vai dar quanto? Menos log do Kw vai dar quanto? 14. É mais ameno nós falarmos, olha, um ácido tem um pKa, uma constante de equilíbrio, nós vamos explicar isso posteriormente, ela tem um pKa de 6,2. Então, de cara eu sei que a sua constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 6,2. É mais fácil nós exprimirmos desta forma. Então, muitas vezes é comum nós referirmos a constantes de equilíbrio, ao invés de Kw, ao invés de Ka, é muito melhor nós exprimirmos como sendo pKa ou pKw. É mais fácil.
E como a constante de equilíbrio da água varia com a temperatura, a gente tem inúmeras expressões na literatura que nos permitem calcular a variação dessa constante de equilíbrio com a temperatura. Mais uma vez, lembrando que isso aqui é válido para 25 graus Celsius. Eu vou colocar uma expressão que é muito utilizada, função da temperatura. Eu posso calcular o pKw por meio dessa expressão. Ela é 4.470,99 dividido pela temperatura da fase líquida em Kelvin, mais 0,017060 vezes a temperatura em Kelvin, menos 6,0875. Essa expressão me permite calcular o pKw, função da temperatura da fase líquida, temperatura em Kelvin. Isso é importante de tal modo que nós não cometamos equívocos. Temperatura em Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin, ela é a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então é importante que nós conheçamos a temperatura em graus Kelvin, de tal modo que a gente consiga calcular o pKw, função da temperatura. Agora, o que acontece? Nós vamos chegar no ponto mais importante dessa videoaula de hoje. O ponto mais relevante. Visto isso, vamos apagar. Vamos apagar. E vamos fazer de novo o nosso desenho. E aí vamos para o ponto que é o mais importante. Se nós entendermos bem esse ponto, dali para frente, todos os nossos problemas, eles começam a ficar mais claros. Vamos lá, vamos pegar a figurinha que eu fiz aqui, senão, vamos lá. O que acontece? Qual é o meu objeto de análise? A água. Meu objeto de análise é a água. Mas acontece que agora eu sei que a água, ela pode tanto se comportar como um ácido, como pode se comportar como uma base. Ou seja, eu tenho na fase líquida não apenas água, eu tenho H+, vamos aumentar aqui a nossa amostra, eu tenho H+, e eu tenho OH-. Veja que nós estamos imaginando água ultra pura. Ela está isenta de cátions, está isenta de ânions, não tem nada, é apenas água. Então eu sei que neste universo, fase líquida, eu tenho moléculas de água mais íons H+, mais íons OH-. O que acontece? Toda fase líquida, ela tem que ser eletricamente neutra. O que significa dizer que a água tem que ser eletricamente neutra? Significa que a somatória das cargas positivas tem que necessariamente ser igual à somatória das cargas negativas. Esta equação nós conhecemos como equação de eletroneutralidade da água. E ela é a base para a solução de problemas de especiação química. Quando nós estamos estudando química aquática e nós queremos estudar equilíbrio de soluções, o ponto de partida é sempre a equação de eletroneutralidade da água. Eletroneutralidade da água. A água tem que ser eletricamente neutra. A somatória de cátions tem que ser igual necessariamente à somatória de ânions. Mas o que significa isso? Quais cátions nós temos aqui? H+. Portanto, a concentração molar de H+, é o meu cátion, tem que ser igual à somatória dos ânions. Mas qual é o único ânion que eu tenho? OH-. Então, a concentração de íon H+, tem que ser necessariamente igual à concentração de íons OH-.
Isso é consequência da equação da eletroneutralidade da água, que me diz que a somatória de cargas positivas tem que ser igual à somatória de cargas negativas. Bom, como eu quero resolver um problema de química aquática, a questão é a seguinte. Aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas. Para o meu problema ser determinado, eu tenho que ter um número de equações iguais ao número de incógnitas. Aqui eu tenho apenas uma equação e tenho duas incógnitas. Aonde que eu tenho a minha segunda equação? Bom, eu tenho que respeitar uma condição de equilíbrio químico. Então, KW tem que ser igual a H+ vezes OH-. Agora eu tenho duas equações, tenho duas incógnitas. Por quê? Porque eu tenho uma relação. Eu sei que H+ tem que ser igual a OH-. Então, agora esse problema é muito simples de ser resolvido, porque KW tem que ser igual a H+. Mas acontece que H+ tem que ser igual a OH-. Ou melhor, o H- tem que ser igual a H+. Então, H+. Ora, mas acontece que KW, portanto, tem que ser H+ elevado ao quadrado. Então, por exemplo, imaginemos que KW seja 1 vezes 10 a menos 14. E então, H+ tem que ser igual, H+ ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 14. Essa equação é fácil de ser resolvida. H+ tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 7. Então, portanto, o pH da solução tem que ser igual a 7. Só que este pH da solução é 7 e é válido para valor de KW igual a 1 vezes 10 a menos 14. Isso é válido para temperatura de 25 graus Celsius, porque a constante de equilíbrio da água, 1 vezes 10 a menos 14, é válida para temperatura de 25 graus Celsius. O que é que significa isso? Nós estamos resolvendo o nosso primeiro pequeno probleminha de química aquática. Nós estamos aprendendo a calcular o pH de uma solução, fase líquida, que contenha apenas e somente água, água ultra pura. Então, qual que é o objetivo de estudos de química aquática? Nós calcularmos a especiação de diferentes espécies químicas na fase líquida. Nesse caso, nós temos água, H+ e OH-. Eu tenho duas espécies. Como eu tenho duas espécies, então eu preciso calcular a sua concentração. E qual é o meu ponto de partida? A equação de eletroneutralidade da água. Então, na solução de problemas de química aquática, se eu tiver 10 espécies sendo estudadas, eu preciso ter 10 equações. Se eu tiver duas espécies, duas equações. Se eu tiver 20 espécies, eu preciso de 20 diferentes equações, de tal forma que eu consiga resolver. Esse é um probleminha simples de soluções de problemas de química aquática, onde agora nós aprendemos que a água tem que ser eletricamente neutra. A somatória de cátions tem que ser igual à somatória de ânions. E aí, resolvendo um conjunto de duas equações, duas incógnitas, o meu problema está resolvido. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um pequeno problema e eu vou apresentar a solução desse problema, eu vou colocar o problema e eu vou apresentar a solução desse problema num vídeo sequencialmente. Lembrando que nós estamos sempre, a cada videoaula, homenageando algumas grandes bandas de rock and roll. Bom, como vocês podem ver, a nossa homenagem é ao Queen, uma super banda, uma banda de rock inglesa, anos 70, anos 80, e que apresentou como o grande líder da banda, um vocalista, o Fred Mercury, muito famoso. Tinha uma voz belíssima, uma voz emblemática, marcou o rock dos anos 70 e anos 80. O Queen é uma grande banda. E, em especial, esse disco, A Day at the Races, esse disco, ele, se não me falha a memória, ele é um disco de 1972 ou 73. E esse disco é um dos discos da banda Queen que tem mais um rock mais pesado.
Esse disco é emblemático, tem músicas maravilhosas. Eu assim, recomendaria, caso vocês queiram, né, escutar um bom rock and roll, não deixem de escutar o Queen, mas procurem escutar o Queen das suas grandes produções na década de 70. Na década de 70 eles têm uns 3, 4 discos que são grandes obras-primas do rock and roll. Então, não deixe o rock morrer, e nossa homenagem ao Queen, ao Freddie Mercury, ao Brian May, que são verdadeiras joias do rock and roll, tá bom? Então, sequencialmente, nós vamos fazer o nosso exemplo e eu vou apresentar para vocês num outro vídeo.